Com a confirmação dos primeiros casos de coronavírus no Piauí, no dia 19 de março de 2020, a primeira medida adotada pelas autoridades para conter o avanço do vírus no estado foi a suspensão das atividades econômicas. Por conta das restrições e do medo da doença até então desconhecida, as ruas do centro de Teresina, sempre tão movimentadas, foram tomadas pelo silêncio. Ninguém se atreveu a descumprir as regras. A Avenida Nossa Senhora de Fátima, que foi reconhecida oficialmente como Polo Gastronômico e Cultural de Teresina no ano de 2018, ficou bem diferente do habitual. Bares, churrascarias, hamburguerias, pizzarias, lojas de açaí, dentre outras variedades da gastronomia ao longo do polo, todas baixaram as portas diante da situação de calamidade pública. O que inicialmente parecia ser a melhor medida para resolver a situação acarretou em problemas profundos na economia do Estado. Dando continuidade à minissérie de reportagens da TV GP1 sobre o primeiro ano da pandemia, neste vídeo abordaremos o impacto da Covid-19 na economia piauiense. Quando o comércio teve que fechar, ninguém imaginava que seria por tanto tempo. Foram 3 meses de fechamento até que as autoridades autorizassem a retomada gradual. Nesse intervalo, milhares de piauienses perderam seus empregos e outras milhares de empresas e pequenos negócios encerraram as atividades de forma definitiva por não suportarem a grave crise econômica. Conforme registros do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, durante os 5 primeiros meses de 2020, mais de 37 mil pessoas foram desligadas de seus postos de trabalho no Piauí. Somente em maio, foram 6.260 trabalhadores demitidos. Um relatório produzido pela Confederação Nacional do Comércio apontou que até abril, o varejo piauiense já havia perdido 920 milhões. O total equivale a 49,6% de queda no faturamento, que na época foi o maior do Brasil em termos relativos. Dados de uma pesquisa realizada pelo Sebrae ainda no ano passado revelou que entre março e junho, durante o período mais crítico da pandemia, cerca de 10 mil microempreendimentos fecharam as portas definitivamente no Piauí. Antes da crise sanitária, eram 17.400 pequenos negócios. Um levantamento divulgado este mês pela entidade mostra que os pequenos negócios continuam apresentando queda de faturamento em níveis altos e aumentaram a busca por empréstimos. Segundo o estudo, o percentual de empresas piauienses com redução de faturamento se mantém em cerca de 78% desde agosto de 2020, o que indica que muitos microempreendimentos não vão sobreviver à segunda onda da pandemia. O pequeno negócio tem sido, de modo sucessivo, desde 2014, 2015, o grande gerador de emprego do país. E no início, a partir do segundo trimestre do ano passado, sofreu de modo significativo com um saldo negativo em meses consecutivos. Essa nossa última pesquisa, a 10ª edição, em que o Sebrae vai buscar as suas impressões junto aos pequenos negócios, diante de tudo que está acontecendo na pandemia, deixa dados importantes e algumas coisas realmente preocupantes. Do nosso universo de empreendedores, quase 80% declara que tem uma diminuição de faturamento, continua com diminuição de faturamento, e veja que essa pesquisa é de 25 de fevereiro a 1º de março. Nós, a partir de março, entramos nas restrições em lockdown parcial e em tudo que nós estamos vivendo. Então, há uma tendência de piorar essa situação do empreendedor. Um outro dado que nos deixa também preocupados é em relação ao crédito, o capital de giro, o recurso para investimento para os pequenos negócios, onde do total de empreendedores que foram buscar o crédito, desse total 60% não conseguiu alcançar. Dentre essas pessoas que sentiram de perto o impacto do vírus na economia está o Luciano. No ano em que completou 10 anos no mercado, ele precisou encerrar as atividades de sua academia de artes marciais em Teresina. Hoje, após um longo período de crise e de incertezas, ele tenta recomeçar e conta a experiência que teve durante as restrições. Prejuízo, a gente tinha funcionários que a gente teve que pagar
mesmo sem estar trabalhando e sem a gente ter uma renda, que é muito difícil. A gente teve que tirar dinheiro de onde não existia. Então, eu tive que me readaptar, tive que voltar a dar aula na casa dos alunos, voltar a ser funcional, coisa que eu fazia 10 anos atrás, que eu achava que estava estável, tive que voltar, regredir 10 anos, para conseguir pagar a conta. Eram 6 funcionários carteira assinada. Hoje eu não tenho nenhum funcionário. Tudo é feito. Minha recepção é digital, minha limpeza é feita na diária. Quando dá a semana que dá, eu faço 2 limpezas, na semana que não dá, só faz uma. Funcionário, professores que eram carteira assinada, passavam 8 horas na academia, agora é por hora a aula, vem, dá aula, recebe, se não tiver aluno não recebe. Então a gente está fazendo das tripas corações para conseguir movimentar, para conseguir se manter no mercado, porque uma empresa grande já tem suas dificuldades, a empresa pequena é outras dificuldades, é mais difícil, o crédito está difícil, está tentando mesmo sobreviver no mercado. Com o agravante na pandemia e com as novas medidas restritivas que o governo do estado passou a adotar desde o último mês para frear a transmissibilidade da Covid-19 no Piauí, o sentimento de preocupação ficou mais intenso e o comércio se sente mais uma vez ameaçado pelo vírus que paralisou a economia. Esse mês, com as novas medidas, com o medo, com a falta de leitos nos hospitais, esse mês a gente já não vai conseguir empatar as contas, já vamos ficar no vermelho, vamos ficar no negativo. E a preocupação vem, a preocupação existe porque a gente não sabe o que vem pela frente. Eu já imagino que os 15 dias podem se tornar 100, como o ano passado, que eram 15 dias para achatar a curva, e a curva não achatou em momento nenhum. Hoje é 15 dias para ninguém sabe para quê. O que vem pela frente, esses 15 dias podem se tornar 100 dias, e aí, como vai ser? Será se a classe média, será se o pequeno empresário, que já não tem mais como se endividar, porque a verdade é que a gente já se endividou o que tinha para se endividar. Não tem mais para onde endividar. Estamos no nosso limite, e eu acredito que a gente não tem mais como parar.